E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa videoaula ela visa comentar basicamente o que é uma revisão sistemática. Bem, não sei de que curso, de que área que você é, que eventualmente esteja vendo esse vídeo, mas é muito clássico dentro da área da saúde fazer-se artigos de revisão sistemática. E a gente vai dar uma olhadinha nessa videoaula aqui bem brevemente, o que é a bendita revisão sistemática, como que eu posso aplicá-la, qual que é a importância, e a gente vai ver aí alguns elementos que são extremamente cruciais para a gente falar se uma revisão sistemática ela é boa ou não. Beleza? Então, a pergunta número um: o que seria a revisão sistemática? A revisão sistemática nada mais é do que um tipo de pesquisa secundária que se baseia na literatura. Em outras palavras, a revisão sistemática ela seria essencialmente um tipo de revisão que ela é norteada aí por fazer uma sumarização de artigos previamente disponíveis na literatura científica. Em outras palavras, a partir da revisão sistemática, eu faço um recorte de tudo aquilo que eu já tenho na literatura científica e a partir disso, eu vou analisar as evidências que foram trazidas por esses artigos aí já disponíveis na literatura. De maneira qual essa literatura científica que é disponível, a partir dessa revisão sistemática, ela pode ser aplicada a, basicamente, a utilização de métodos sistemáticos. Então, nós veremos que existe uma série de etapas que precisam ser obedecidas, elas precisam ser previamente analisadas. A partir disso, mais adiante, em outras videoaulas, eu comento com vocês que existem alguns elementos norteadores em cada uma dessas etapas da revisão sistemática. Além disso, eu preciso fazer uma revisão que ela seja sistemática, transparente e, sobretudo, reprodutível. Ou seja, a partir dessa revisão de vários indícios e evidências, eu preciso observar se eles são de fatos aplicáveis, transparentes e reprodutíveis. E a revisão sistemática ela precisa ser norteada por alguns elementos. O primeiro e mais importante foquem elemento. Precisamos ter uma pergunta bem estruturada. O que significa isso? A partir desse momento que eu vou fazer agora um levantamento de evidências que estão aí disponíveis na literatura, eu preciso fazer uma pergunta que ela seja factível. E a partir disso, eu preciso agora ter uma resposta objetiva frente a uma determinada dúvida. Ou seja, durante todo o processo de pesquisa, seja na área da saúde, seja em outra área de conhecimento, nós temos aí uma série de várias perguntas que às vezes não são respondidas. E a partir disso, na hora que eu vou pegar agora estudos previamente disponíveis, eu tenho que fazer uma pergunta, e a partir dessa pergunta eu preciso agora ter respostas objetivas frente a isso. De maneira qual, a partir dessas respostas que eu obtive nessa revisão sistemática, eu consiga, primeiro, criar importantes protocolos e diretrizes, ou seja, a partir dessas respostas que eu consegui, eu posso agora fazer um direcionamento de protocolos e diretrizes, como, por exemplo, na própria questão da Covid-19. A partir do que foi exposto na literatura científica, nós já sabemos que é importante a higienização com álcool em gel, a adoção de medidas como, por exemplo, o uso de máscara, a não aglomeração em ambientes fechados e por aí vai. Além disso, eu posso fazer uma otimização de recursos da minha pesquisa. Por quê? Sabendo aí de coisas que deram certos ou coisas que deram errada, eu posso otimizar um estudo científico e alocar os recursos financeiros e de tempo e gestão de pessoas de maneira mais assertiva. E não menos importante, nesse processo de revisão sistemática, a gente consegue identificar lacunas no conhecimento, ou seja, a partir dessa revisão, a partir da análise qualitativa e quantitativa de evidências, a gente consegue fazer uma triagem de eventuais percursos aí no meio do caminho que não foram respondidos e que podem ser aí objetos de estudos. Então, para fazer uma revisão sistemática, é extremamente importante que
haja presença de estudos prévios, ou seja, eu preciso que haja uma disponibilidade de estudos que foram feitos anteriormente, e a partir desses estudos eu posso agora direcionar a minha revisão sistemática. Caso não haja estudos prévios, eu posso fazer duas coisas. A primeira é estudo primário, ou seja, se não existe um estudo que responda aquela questão, eu posso fazer um estudo visando respondê-la. Ou, caso não seja necessário fazer um estudo primário, eu posso fazer agora uma mudança na minha pergunta de maneira a qual ela seja factível. Porque às vezes você está fazendo uma revisão sistemática, mas a pergunta ela não está bem estruturada, ou seja, ela não tem um recorte adequado, de acordo com o picote que a gente vai ver adiante, que é a população, as intervenções, os comparativos, o desfecho e os tipos de estudos, que consequentemente não vai trazer uma resposta frente àquilo que eu estou perguntando. E além disso, muito mais importante do que ter uma pergunta, nós precisamos ver se ela é factível. Não adianta tirar vozes da minha mente e fazer uma pergunta que ela não é aplicável de fato. Beleza? Feito isso, se eu tiver estudos prévios, eu posso agora seguir adiante também, pensando agora numa avaliação crítica. Ou seja, eu faço esse levantamento dos dados presentes na literatura científica, avalio de forma muito crítica, muito refinada, de acordo com vários parâmetros sistematizados, de maneira a qual eu tenho agora a necessidade de sistematizar passo a passo, de maneira a qual eu vou ter uma literatura agora sendo revisada de forma sistemática, que vai nortear políticas públicas, por exemplo, protocolos, diretrizes, otimização de recursos, sistematização de objetos de estudos, eventualmente pode dar origem a um estudo primário e por aí vai. Beleza? Então, uma revisão sistemática nada mais é do que um método que visa sumarizar estudos prévios, analisando-se aspectos com sistematização, de forma crítica e, sobretudo, visando aí a adoção de protocolos e diretrizes específicos. Beleza? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha clareado o que é uma revisão sistemática para vocês. Caso você tenha curtido, deixe seu like, compartilhe, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Fui!